Olá, minhas queridas e meus queridos estudantes. É incerto o surgimento do jogo de xadrez, mas há uma lenda narrada pelo professor de matemática e escritor Malbataan. Lembra, eu tinha comentado com vocês que o Dia da Matemática no Brasil, 6 de maio, é em homenagem a ele, né? Esse professor de matemática e escritor que escreveu vários livros, né? Mas entre eles O Homem que Calculava, que foi o seu livro de mais sucesso. E nele ele conta a lenda do jogo de xadrez. Um rei chamado Yadasa, um rei da Índia, ele participou de uma guerra e nessa guerra o seu próprio filho morreu e ele ficou muito triste. Essa tristeza começou a dominá-lo e as pessoas ficaram preocupadas porque ele era um rei bom. Ele ouviram falar sobre um jovem que era muito inteligente e criou um jogo e foi mostrar ao rei. Então esse jovem chamado Sessa, ele apresentou esse jogo pro rei, né? E tinha tudo a ver com o reino, né? Tinham peões, o rei, a rainha, cavalos, bispos, a torre do castelo, né? E o rei gostou muito porque era um jogo de estratégia, um jogo onde se tinha que usar inteligência, concentração. E o rei, uma pessoa muito inteligente, né? Gostou muito desse jogo e quis recompensá-lo por trazer alegria de novo ao rei. Então ele disse, né, quero recompensar-te, meu amigo, por este maravilhoso presente que de tanto me serviu para alívio de velhas angústias. E disse para o jovem, o que você deseja? Né, para eu demonstrar minha gratidão. E o Sessa, né, esse jovem que apresentou o jogo, disse, olha, só pela tua alegria, só por o senhor ter gostado desse jogo, já me deixa feliz, já me deixa satisfeito. E o rei falou para ele, olha, causa-me assombro, tanto desdém e desamor aos bens materiais, ó jovem. E ele disse, olha, você quer uma bolsa cheia de dinheiro, pensas em possuir um palácio, almejas a admiração de uma província, aguardo a tua resposta. Por isso que a minha promessa está ligada à minha palavra. Então se ele prometeu, né, ele se sentia no dever de cumpri-la. E todas as pessoas lá da alta corte ficaram espantados que ele não pediu nada. Então o rei começou a achar que ele estava se desfazendo, né, do rei. Então ele falou, olha, recusar vosso oferecimento depois de vossas últimas palavras seria menos cortesia do que desobediência ao rei. Vou, pois, aceitar pelo jogo que inventei uma recompensa que corresponde à vossa generosidade. Não desejo, contudo, nem ouro, nem terras ou palácios. Peço meu pagamento em grãos de trigo. Grãos de trigo? Né? Estranhou o rei, sem ocultar o espanto que lhe causava semelhante proposta. Como poderei pagar-te com tão insignificante moeda? Nada mais simples, né? Elucidou César. Dar-me-ei um grão de trigo pela primeira casa do tabuleiro, 2 pela segunda casa, 4 grãos pela terceira casa, 8 grãos pela quarta casa e assim dobrando sucessivamente até a 64ª casa do tabuleiro. Peço-vos, ó rei, de acordo com vossa magnânima oferta, que autorizeis o pagamento em grãos de trigo e assim como indiquei. Né, o rei, os vizires, né, os venerados brahmanes presentes riram estrepitosamente ao ouvir a solicitação do jovem. E o rei disse, né, insensato, onde foste aprender tão grande desamor à fortuna? A recompensa que me pedes é ridícula. Bem sabes que há num punhado de trigo números incontáveis de grãos. Devemos compreender, portanto, que 2 ou 3 medidas de trigo que eu te pagarei folgadamente consoante teu pedido pelas 64 casas do tabuleiro. É certo, pois, que pretendes uma recompensa que mal chegará para distrair durante alguns dias a fome do último pária do meu reino. Enfim, visto que minha palavra foi dada, vou expedir ordens para que o pagamento se faça imediatamente conforme o teu desejo. Então mandou o rei chamar os algebristas, né, os matemáticos mais hábeis da corte, e ordenou-lhes que calculassem a porção de trigo que o Cessa pretendia. Os sábios calculistas, após algumas horas, né, voltaram ao salão e disseram para o rei, né, calculamos o número de grãos de trigo que constituirá o pagamento pedido por Cessa e obtivemos um número cuja grandeza é inconcebível para a imaginação humana. Avaliamos em seguida com o maior rigor a quantas ceiras corresponderia esse número total de grãos. Chegamos à seguinte conclusão: a porção de trigo que deve ser dada a Lahur Cessa equivale a uma montanha que, tendo como base a cidade de Taligana, que era a cidade deles, né, seria 100 vezes mais alta do que o Himalaia, que é o monte mais alto do mundo, né, onde está o Pico Everest. A Índia inteira, semeando todos os seus campos, taladas todas as cidades, não produziria num século a
quantidade de trigo que pela vossa promessa cabe em pleno direito ao jovem Cessa. Como descrever aqui a surpresa e o assombro que essas palavras causam ao rei Adava e aos seus dignos vizires? O soberano hindu via-se pela primeira vez diante da impossibilidade de cumprir a palavra dada. E Lahur Cessa, o jovem Brahmane que apresentou o jogo de xadrez ao rei, como bom súdito, não quis deixar aflito seu soberano. Meditai, ó rei, sobre a grande verdade que os brahmanes prudentes tantas vezes repetem. Os homens mais avisados iludem-se, não só diante da aparência enganadora dos números, mas também com a falsa modéstia daqueles que tomam sobre os ombros o compromisso de uma dívida cuja grandeza não pode avaliar com a tábua de cálculo que a própria argúcia. Mais avisado é o que muito pondera e pouco promete. E após uma ligeira pausa acrescentou: menos aprendemos com a ciência vã dos brahmanes do que com a experiência direta da vida e das lições de todo dia, a toda hora desdenhadas. O homem que mais vive sujeito está às inquietações morais, mesmo que não as queira. Acha-se triste, ora alegre, hoje fervoroso, amanhã tíbio, já ativo, já preguiçoso. A compostura alternará com a leviandade. Só o verdadeiro sábio, instruído nas regras espirituais, se eleva acima dessas vicissitudes, paira por sobre todas essas alternativas. Essas inesperadas e tão sábias palavras calaram fundo no espírito do rei, esquecido da montanha de trigo que, sem querer prometer ao jovem Brahmane, nomeou o seu primeiro vizir. E Lahur Cessa, distraindo o rei com engenhos, partidas de xadrez e orientando os sábios com prudentes conselhos, prestou os mais assinalados benefícios ao povo e ao país para a maior segurança do trono e maior glória de sua pátria. Então, esse primeiro exercício tem a ver com essa história da lenda de xadrez. Essa é a representação do tabuleiro de xadrez. Ele tem 64 casas. E aí, o que o problema está pedindo é o seguinte. Do Cessa, aí na lenda de xadrez, foi o seguinte. Ele pediu 2 grãos de trigo para a primeira casa, aí o dobro na segunda casa, o dobro de 4 na terceira casa, totalizando 8 grãos de trigo, o dobro de 8, que é 16, o dobro de 16 na quinta casa, que é 32, o dobro de 32, que é 64, na sexta casa, e assim por diante, sempre dobrando os valores aqui. Então, deixa eu diminuir um pouco aqui, e aí eu vou completando até a metade, tá? O dobro de 64, 128, o dobro de 128, 256, o dobro de 256, 512, o dobro de 512, 1024, o dobro de 1024. Deixa eu completando com os dobros aqui, olha, já volto. Aqui, ó, 8.192, o dobro de 8.192. Para não ficar sempre com o dobro, vou pôr 16.000, tá? 16.000, 32.000, coloquei 32k, que significa aí multiplicado por 1.000, 64.000, aqui embaixo 128.000, 256.000, 512.000 aproximadamente, 1 milhão, vou pôr um M grande aqui, 2 milhões, 4 milhões, 8 milhões, 16 milhões, o dobro de 16 milhões na próxima casa dá 32 milhões, 64 milhões, 128 milhões, 256 milhões, 512 milhões, 1 bilhão, 2 bilhões, 4 bilhões e olha, chegamos apenas à metade. Então, olha, cheguei apenas na metade, tá vendo? Deu 4 bilhões. Se eu somar 4 bilhões, 4 bilhões seriam só essa casa. 4 bilhões de grãos de trigo nessa casa. 2 bilhões de grãos de trigo nessa casa. Mais 1 bilhão nesta casa. Imagina só, olha. Até aqui deu 4 bilhões, que é um número muito grande. Agora, se você for para trás aqui, por exemplo, 512 milhões mais 256, se você somar tudo isso, não vai dar 1 bilhão. Agora, se você for lá para frente, vai dar um número muito grande, tá? E aí ele pede assim, qual seria a quantidade de grãos na 10ª casa, sem eu ter que ficar dobrando, calculando, Por exemplo, na primeira casa, deixa eu escrever aqui, olha, na primeira casa a gente tem 2 grãos de trigo, na segunda casa 4 grãos, depois 8 grãos, depois 16, depois 32, e assim por diante. Então, na primeira casa a gente tem 2. Na segunda a gente tem 2 vezes 2, que dá o 4.
Na terceira, a gente tem 2 vezes 2 vezes 2, né? Que é o 4 vezes 2. Depois 8 vezes 2. O 8 é 2 vezes 2 vezes 2. Aí vezes 2 dá o 16. Aí na quinta casa, 16 vezes 2, que é 2 vezes 2 vezes 2. E em potenciação, como a gente está aprendendo agora, o que é o 2? 2 vezes 2? É 2 ao quadrado. O que é 2 vezes 2 vezes 2, né? É o 2 ao cubo. Na quarta casa, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Como é o 2 que está multiplicando por ele mesmo, o 2 é a base, né? E o expoente é a quantidade de vezes que ele repete, tá? Então a gente tem aqui que o 2, né? A primeira casa é 2 elevado a 1, na segunda casa 2 ao quadrado, na terceira casa 2 elevado a terceira, potência. Na quarta casa 2 elevado a quarta, na quinta casa 2 elevado a quinta e assim por diante. Até chegar aqui na 32ª casa. E o que deu ali na 32ª casa, né? Deu 2 elevado a 32, concorda? E o que é 2 elevado à 32ª potência, né? Bom, 2 elevado à 32ª potência é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 32 vezes. Aí o que eu vou fazer aqui, né? Para fazer essa conta, eu vou multiplicando em pares, né? Esse 2 com esse 2 com esse. Aí, pera aí que eu já volto. Então, olha, esse 2 vezes 2 dá 4, esse 2 vezes 2 dá 4, aqui também 4, todos aqui vão dar 4. E aí, ó, esses 4, eles vão multiplicar entre eles. E repara aqui que vai ter quantos 4, né? Vão ter 16 4, que é a mesma coisa que 2 elevado a 32, agora 4 elevado a 16. E aí eu vou multiplicando 4 vezes 4, né? Vou pegando em pares aqui, olha. E aí 4 vezes 4 vai dar 16, né? Aqui, 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 todos vão dar 16. E eles vão multiplicar entre si, né? E aqui quantos 16 vão ficar? Vão ficar 8, ou seja, 16 vezes 16 vezes 16, 8 vezes, é a mesma coisa que 16 elevado a 8, tá vendo? Essas potências são equivalentes, ó. Aí ficou 8, 16, né? Multiplicando aqui, eu vou multiplicar, vai ficar 4 agora o quê? 256. Então vai ficar 256 vezes 256 vezes 256, 4 vezes, ou seja, 256 elevado à quarta potência. Aí, olha, aqui eu vou multiplicar 256 vezes 256, né? Então, vai ficar o quê quando eu multiplicar? 256 vezes 256 vai dar 65.536. Então, eu ponho aqui 65.536 vezes 65.536, que vai dar... Ó, 65.536 vezes 65.536, 4 bilhões. Deixa eu minimizar aqui, que daí dá para eu ver as duas telas ao mesmo tempo, olha. Então vai dar 4 bilhões 294 milhões 967.296. Ou seja, nessa casinha que eu coloquei 4 bi, na verdade é 4 bilhões 294 milhões 967.296. Entendeu? Só nessa casinha. Nessa daqui já seria 8 bilhões e alguma coisa. Aqui já seria 16 bilhões, 32 bilhões, entendeu? E vai chegar lá em 4 trilhões, quintilhões, é uma quantidade muito grande, gente. Absurdamente grande. Tá? Então, é isso que o problema está pedindo. Tá bom? Pra gente ver, começar a ver as coisas em forma de potência. Como ele quer saber o dobro, né? A próxima casa sempre vai ter o dobro. E o dobro é a multiplicação do número por 2, né? Então, quando você multiplica 2 por 2, é a mesma coisa de uma potência de base 2. Tá certo? Então, espero que vocês tenham entendido aí, consigam fazer. Esse vídeo não é pra resolver, eu não vou resolver pra vocês o exercício. Espero que vocês tenham entendido e que consigam fazer o exercício. Tá bom? Então... um grande abraço e até a próxima. Tchau.